Oi, gente! Eu vou gravar esse vídeo de forma direta, como se fosse um ao vivo. Mas não é, eu tô gravando aqui em casa. E tá perto das eleições e eu vou falar um termo que me incomoda muito, que é a história do político, político de estimação, que trata um político como se fosse um bicho de estimação, uma líder de torcida, ou como se fosse um time de futebol. Mas eu não vou fazer somente falando e olhando, porque eu vou fazer isso enquanto me arrumo, né? Eu comprei, né, algumas maquiagens da Shein e vou experimentar enquanto eu fico falando com vocês. Mas antes eu tenho um recadinho pra vocês, que é se inscrever no canal. Aperte no botão de se inscrever, bote no sininho para receber as notificações e também veja mais histórias de Natal. Meu Deus, agora eu tô me sentindo a maquiadora com isso. E eu vou falar porque esse termo me incomoda bastante. Se eu olhar muito pra cá, é porque eu estou pra cá, é nessa direção, é porque eu estou olhando pro espelho. Primeiro, eu sempre começo, às vezes, tem gente que começa pelo Prime, tem gente que começa pelo corretivo. Como eu não tenho mais Prime, eu prefiro usar o corretivo. E aí, eu tenho esse da Ruby Rose, que é muito bom, mas eu vou experimentar esse novo, da Shein, que ele abre assim, ó. E vamos começar a falar sobre a sociedade contemporânea. Quando... Eu vou dar uma nerdada aqui. Tudo começou antes na primeira metade do século XX, quando começou a imprensa, não a imprensa, jornal, tô falando material prensa, popularizou a impressão rápida. Antigamente, os livros eram escritos nas mãos. Opa, quase não saía. Era escrito nas mãos. Eu esqueci de pentear a sobrancelha antes. E também... Então, os livros e jornais começaram a ser impressos de uma forma mais rápida. Então, a partir do século XX, todos os jornais eram publicados semanalmente, onde os autores, escritores, que eram os atuais jornalistas, escreviam suas opiniões políticas. Muitas vezes eram pessoas influentes na sociedade, em que eles falavam o que eles pensavam. Por exemplo, aqui em Natal tinha o jornal A República, que era criado pelo Pedro Velho, Alberto Maranhão, e eles eram republicanos, então eles iam falar mal da monarquia. E iam favorecer políticos e principalmente presidentes que eram favoráveis à linha política deles. Até aí, tudo bem. E isso faz com que uma massa siga a opinião deles e outras eram contra aquelas opiniões. E isso faz com que cada um segue a linha política. E é isso. Não existe neutralidade. Nunca existiu essa palavra neutralidade. Porque qualquer palavra, isso em Ferdinand Saussure, na linguística, fala que existe o significado. Cada palavra, som, significado tem signos, tem um significado e um significante. O significado é o sentido, e o significante é o que dá o sentido daquela palavra. Então, quando você escolhe, por exemplo, uma matéria que fala houve vandalismo num protesto contra o aumento da passagem de ônibus. Vandalismo, beleza. Mas você sabe quem quebrou? Se foram os manifestantes? Ou você acha que foi os manifestantes? Então, existe uma linha tênue. Então, escolhas lexicais podem mover a opiniões. E a mesma coisa nessa época. Nessa época, era normal falar sobre concertos, enfatizar poetas daquela região, pessoas que faziam parte do ciclo. Por exemplo, Alta de Souza foi muito contribuída por ser irmã de Eloy Souza. Não que ela tenha seus méritos, ela tem, mas ela participou das rodas de leitura, que isso ajudou a beneficiar a sua carreira de escritora. E agora E aí vem a ideia que eu vou falar agora
sobre a escola de Frankfurt. Eu não sei nem se esse pincel é de corretivo, mas a gente vai passar mesmo assim. Geralmente eu passo rosinha pra tirar as olheiras. Eu tenho bem pouquinho, mas é bom, né? Pra não ficar com aquela cara de sono. Dá batidinhas, viu? Porque senão você vai arrancar o chaboco do seu olho. E olha que esse pincel é leve. A intenção não é pintar de palhaço. Em resumo, o que eu quis dizer é: tudo é opinião. Tudo é comentário. Então basta e o povo vai seguir ou não. E quanto mais uma ideia ela é reproduzida várias vezes, mais popular ela é. Vide o que vai acontecer nos próximos anos. Isso já era no início do século XX. Então, antes da Segunda Guerra Mundial. Aí, vou falar sobre Adorno e Horkheim. Na época, a Alemanha, ela tinha uma escola chamada Escola de Frankfurt, que queria entender o comportamento social daquela época. Como assim? Eles queriam entender o motivo da comunicação, que era algo um pouco antes restrito para poucas pessoas. Agora ela se massificou, agora tem mais pessoas indo para as peças, indo para assistir jornal, assistindo jornal, lendo, tá? Ouvindo rádio. E por quê? Então ele viu que essa tendência cada vez mais de consumo faz com que os meios de comunicação se transformassem em meios de comunicação de massa. Ou seja, os meios de comunicação não é só para agora, para um grupo restrito, e sim para várias pessoas ao mesmo tempo. Fazendo com que o que era uma forma de pensamento era construída vindo de uma pessoa, ela vem de um efeito manada. Ou seja, se uma pessoa do seu ciclo fala, eu gosto de feijão, a outra fala também, por consequência, eu gosto de feijão, outras pessoas, por consequência, vão falar, eu gosto de feijão. E eles estavam também estudando um pouco sobre as propagandas, porque naquela época eles começaram a ficar em evidência. Era o período do crescimento da propaganda neonazista e fascista. Então, era através dessas propagandas que eles usavam cores bem destacadas, artes bonitas, atuação, sim, você sabe, eles usavam métodos de atuação para falar que eles estavam trabalhando, para convencer aquela população de que eles eram os melhores gestores. Afinal, tanto a Itália quanto a Alemanha saíram como perdedoras da Segunda Guerra Mundial. Eu geralmente gosto de passar esse amarelo para dar uma arqueada na sobrancelha, tá muito bom. Geralmente eu tô fazendo meio que um contorno. Eu vou guardar isso para fazer contornos futuramente. E por causa dessas propagandas começaram a surgir a vontade popular de fazer com que aquelas pessoas, tanto eu vou usar essa colorida porque que tem a ver com o tema. A vontade popular, e começaram a governar, incentivando através de ações comunicacionais, fazendo com que as pessoas criassem simpatia. E o que acontece? Ocorreu a implantação dos dois regimes e a escola de Frankfurt, ela teve seus professores e alunos excluídos, perseguidos. Mas o seu conceito ficou muito popular, principalmente depois da guerra, para tentar entender o que foi o nazismo e o fascismo. Mas, Lara,
Você tá devaneando muito, falando de... Mas por que você não gosta desse termo de bicho de estimação? Político de estimação? Eu disse, porque todo mundo tem. Todo mundo é influenciado por alguma ideia, todo mundo tem seu conceito. Não importa se você tem um grau de alfabetização top e você não saiba ler ou escrever, você tem sim uma opinião política, você tem sim uma coisa. Você vai votar por influência de alguém. Por seu pai, por sua mãe, pelo que você aprendeu na escola, pelo que você estudou nos livros de história. Você tem sim informação suficiente para saber quem você vota, quem você simpatiza. Não importa que você use argumentos, ai, fulano é ladrão, aquela pessoa roubou, aquela pessoa é um golpista. Você acredita sim nos preceitos, nas opiniões dela sobre assuntos que são relevantes para o seu território. E não adianta também você falar que não acredita na punição dos crimes se você também faz pequenos delitos cotidianos, como correr feito um louco durante uma blitz da lei seca, jogar lixo no chão, bater na esposa e etc. E não adianta também você falar pesquisa os projetos, pesquise coisas, se você não está querendo melhorar o país, e sim porque você não gosta, simplesmente porque você não gosta do concorrente. Porque eu não gosto do concorrente. Porque eu não gosto. Porque ele... E não tem. E por isso que eu acho que todo mundo tem uma opinião formada, independente de quem for que vai ganhar daqui a alguns dias. E eu espero que a gente tenha ainda uma democracia daqui pra frente. Eu tô aqui tentando esfumar e realmente tá muito bom essa maquiagem. E a Toni Hockenheim me ensinou que a imprensa, ela ajudou a popularizar quadrinhos, ajudou a popularizar obras de arte. Antes, a obra de arte era algo assim, só para os ricaços. E hoje, ela é algo para todo mundo tem acesso. A Mona Lisa, todo mundo tem acesso a um quadro de Van Gogh. Antigamente era só essas pessoas. E é isso que incomoda a galera mais pra cima, que acha que o povo, que é a massa da população, acha que a gente é manipulado, que a gente... Não. Só que coisas que eram muito mais restritas eram proibidas. E agora eu vou colocar uma maquiagem gótica pra respeitar o período. Vou colocar na beira do olho. Você vê a diferença com só um esfumado preto. Então, pra mim, o que é eu não acredito, porque todo mundo tem uma posição política e todo mundo tem uma simpatia com alguém. Você pode ter simpatia, você pode não gostar de alguém, mas você tem simpatia. Todo mundo tem. Esse conceito de fã não precisa... todo mundo é fã de alguém. Não deixa de ser uma figura pública. Afinal, o político é uma figura pública. E o que resta a esse ídolo ou é passar pano, ou é criticar quando a pessoa faz besteira, que isso é importante, porque não adianta você falar, eu gosto de tal político, e aí quando você vê ele fazendo besteira, você não ajudar, não falar, ei, tu fez besteira, faça autocrítica.
E é importante você fazer a famosa autocrítica, que é algo que o povo critica bastante, não é mesmo? Agora eu vou colocar mais uma sombra mais escura para pintar a sobrancelha. E você não vai falar. Então, o que eu quero dizer nesses 16 minutos de vídeo é que pare de falar que eu não tenho política de ação. Você tem. Pode ser um líder comunitário, o diretor do seu centro acadêmico, o seu orientador do TCC, mas você tem. Afinal, a política é tudo que você está agindo em prol de uma sociedade. Tudo. Desde... Agora eu posso experimentar essa caneta, eu vou ter que ficar calado mais do que já tá. Nessas pausas malucas. Olha... Passar um azul só pra... embaixo. E geralmente tô passando essa base. E por fim, agora de fazer a pele, né, pra mostrar que... finalizar o nosso bate-papo é dizer que vocês votem consciente no dia 30. Retire seu ódio no seu coração sobre os políticos. Procure propostas que sejam, aglomerem todos e não um grupo só. E fique de olho nos falsos messias que dizem que são heróis, mas na verdade são projetos de Mussolini. Lembre-se do que fizeram na pandemia, que não tem ideologia, não tem consciência. E acredito piamente que um país que não preocupa-se com seus compatriotas não é um país que progrida. E é isso. Deixa eu só passar um batonzinho para dar o tchan final. E nos vemos até a próxima.